Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Jornada do Eremita. Eu sou o André e esse é mais um vídeo contendo algumas leituras de tarô. Neste vídeo eu vou trazer para vocês leituras para os signos, contendo previsões para essa semana do dia 4, segunda-feira, até o dia 10. Dessa vez não vai ser de montinhos, dessa vez vai ser uma leitura para os signos em específico. Vou deixar a minutagem aqui nos comentários, então você pode ver a leitura direcionada para o seu signo. Essa leitura ela pode ser lida e interpretada como seu signo solar, para o seu signo ascendente e para o seu signo lunar. Se você é uma pessoa que entende melhor do seu mapa astral, você vai poder também ver a leitura do seu signo mais forte no seu mapa. Porque às vezes a gente pode ter o Sol, a gente pode ter o ascendente e a Lua, mas às vezes ao longo, né, em todo o nosso mapa astral, pode ser que a gente tenha um signo mais predominante. Então, se você se identifica com essa energia, se você sente essa energia desse signo, pode considerar. Tá certo? Hoje, eu tô pedindo o apoio, né, dos meus ancestrais, como sempre, mas em especial, para tocar e direcionar essa leitura, eu tô pedindo o apoio da minha velha, da minha senhora. Vou ajudar minha senhora. E vou trazer uma louvação a Maria Mulambo, vou trazer uma saudação a Maria Mulambo no vídeo de hoje pra gente começar bem, com axé, tá certo? Então, desde já eu peço para você se sintonizar com a energia, abre seu coração, receba essa leitura com orientações do meu coração para o seu coração, tá certo? O que não ressoar, solta para o universo, o que ressoar, entenda com carinho, recebe com carinho. A gente tem uma jornada longa aí de 12 signos nesse vídeo, mas vamos começar. Salve a força dos meus ancestrais e dos ancestrais de todos aqueles que serão alcançados por essa leitura. Peço que a espiritualidade esteja presente nesse momento, abençoando todos os meus oráculos. Trouxe uma coisa nova para vocês hoje. Esse aqui é um cachixi que eu gosto de usar muito quando eu tô louvando, né, o sagrado. Então, salve a força do oráculo, salve a força dos meus ancestrais. E costureira, mulher rendeira, de trapo em trapo, ela fez a roupa inteira. E Mulambe, Maria Mulambe, Mulambe. E Mulambe, Maria Mulambe, Mulambe. A Maria Mulambe, Mulambe. Mulambe, Mulambe. Maria Mulambe, Mulambe. Maria Mulambe, Mulambe. Salve a banda de Maria Mulambe. Vamos lá, vamos começar. Mesa aberta. Vou usar meu tarô mitológico hoje, que conota bastante espiritualidade, né? Vamos lá. Previsões para a semana. Tarô, por gentileza, por favor, a toda espiritualidade. Mostra para mim os conselhos, a história, o direcionamento para o signo de Áries. As pessoas regidas por esse signo, Sol, Lua ou Ascendente, em 3 cartas inicialmente. Me conta aí a história dos conselhos para essa semana. Momento. Passado, presente, presente.
Ares, semana. A gente tá tendo muitas movimentações, né, Ariano? Principalmente aí com a movimentação dessa lua em Escorpião. E aonde tem Ares tem Escorpião, onde tem Escorpião tem Ares, né? Mas vamos lá. Ariano, 5 de paus, 5 de copas, 8 de paus. O fundo do baralho vem falando do 3 de ouros. Então aqui, Ariano, para te tranquilizar, como não saiu nenhum arcano maior, eu posso dizer que essa semana é momento de você focar em especificidades do seu cotidiano e do seu dia a dia, direcionados à sua área profissional, área de carreira, área de trabalho e da sua maneira de ganhar dinheiro. Vejo você aqui, Ariano, saindo de uma situação e de um momento em que existem muitos conflitos, né? Conflitos de interesse, conflitos de opiniões, conflitos de várias pessoas emitindo diversas opiniões acerca daquilo que você faz como profissão, né? Então, num lugar que há muitas opiniões, eu vejo isso te trazendo para um momento em que você acaba se sentindo confuso, você acaba se sentindo perdido, você acaba se sentindo, às vezes, chorando pelo leite derramado. É como se nesse momento você estivesse sentindo um pouco de desesperança, tá? Mas como o 5 de copas, ele sempre fala de desesperança, ele sempre vai falar ali de sentimentos no nosso coração que não são muito legais. É importante perceber também, aqui o primeiro conselho, que você perceba que nem tudo está perdido, certo? Muitas coisas podem parecer como sem solução, como se você já tivesse perdido as maiores oportunidades, mas na verdade, para essa semana, seja um pouco grato àquilo que permanece, perdura de forma imutável. Quando esse 5 de copas ele vem acompanhado de um 8 de paus, aqui na minha leitura, no meu entendimento, ele vem falando para você perceber aquilo que espiritualmente, internamente, dentro de você, é imutável. Eu gosto de usar um exemplo, uma metáfora, de que dentro de nós existe um pilar contendo as informações do nosso eu superior, contendo as informações daquilo que nos conecta diretamente com os nossos ancestrais, os ascensionados, as forças sutis superiores que nos fortalecem, que nos sustentam aqui nesse mundo. Então é importante que essa semana você relembre a cada momento daqueles pilares dentro de você que são imutáveis, da sua força que te trouxe até aqui, né? E um exercício para você facilitar esse atravessamento das dificuldades que podem estar se manifestando, dificuldades interpessoais, dificuldades espirituais, dificuldades sociais, afetivas, emocionais. Quando você tem essa dificuldade e essa indisposição com as pessoas, o primeiro passo é entender que é passageiro, que é um ciclo, que tanto você quanto as pessoas ao seu redor estão passando por momentos muito individuais. E você, como pessoa espiritualizada, que está aqui no canal A Jornada do Eremita, tentando entender como ser melhor, você consegue entender que o seu processo é um, o processo das pessoas que te cercam é outro. E por isso é importante que, se as pessoas ao seu redor não estão lembrando daquilo que para elas é o sustento, é o essencial, é o instinto de sobrevivência, ao menos você está. E isso já é de grande valia, né? Então, Ariano, para essa semana, relembre do seu poder espiritual e, apesar dos conflitos e dos desafios que surgem pelo caminho, é importante que você não foque nas perdas, nas percas, você não foque no negativo, principalmente em emoções assim que podem te desorientar, te chatear, te magoar.
e relembra daquilo que é de fato importante, que é a sua jornada espiritual. Essa semana está muito em pauta a sua missão espiritual, sua jornada, sua vocação, seus talentos, né? Então, foca nisso. É, não digo para você ignorar todos os problemas, porque geralmente esses problemas sociais podem te trazer um certo tipo de aprendizado. Mas assim, não perca muito tempo. Não perca muito tempo com ruídos nem com barulhos que vão de desencontro ao seu destino. Tá certo, Ariano? Tarô, um arcano para a semana do Ariano, por favor, de forma clara e objetiva. Vem de encontro com aquilo que a gente estava falando. O objetivo da sua semana é a estruturação plena do seu material. O 10 de ouros, ele vem falando de algo que é nutrido desde o Ás de ouros. E a gente chega aqui no 10 de ouros com uma situação nutrida, estabelecida. Aqui no tarô mitológico, essa questão de você nutrir, estabelecer algo, ela vem manifestada através de um casal com 2 filhos. Então, para além da realização material, que é o que você tem que buscar essa semana, você tem que buscar ser também o pai e a mãe, o adulto, a figura madura, que direciona as crianças perdidas ao longo do caminho. Então, se você se sentir muito sobrecarregado com o peso da realidade, se lembre que simbolicamente você é um pai e uma mãe, materializando e manifestando uma força de maturidade de uma pessoa que domina os próprios impulsos. Esse 10 de ouros aqui, ele tem o poder e a capacidade de dominar aquela criança perdida que surgiu agora há pouco no 5 de copas. Então, não abra mão da sua maturidade, do seu poder espiritual. Mantenha o foco e o objetivo. Certo, Ariano? Obrigado, Tarô, pela mensagem dos arianos, para os arianos. Você que é de Áries, deixa aqui o que você achou, deixa a sua gratidão, deixa um comentário, deixa o seu curtir, se inscreve e compartilha com quem você acha interessante. Vamos continuar aí no bate-bola, jogo rápido, batidão. Toda espiritualidade, então, nesse momento eu peço direcionamento, conselho, direcionamento espiritual, passado recente, presente e futuro próximo para os taurinos. O que os taurinos precisam saber para essa semana? Touro. Aqueles regidos pelo signo de Touro, Sol, Lua ou Ascendente. Fundo do baralho para vocês, 2 de ouros. É uma carta que está saindo recorrente. Nossa, parece que veio a... Eu não vou editar, eu não vou... Por enquanto eu não vou tirar cartas novas, mas saiu exatamente as mesmas cartas para Áries. 5 de paus, 5 de copas e o Sol. Parece que para vocês, taurinos, todos os recados... Dá uma olhadinha, tá? Nos recados que vieram para Áries antes de vocês, porque parece que para vocês aqui veio confirmando 2 vezes tudo aquilo que foi dito, né? Mas eu ainda assim vou elaborar. O fundo do baralho de vocês, ele saiu o 2. O 2 de ouros. Esse 2 de ouros pode ser que vocês estejam numa vibe parecida com a dos arianos. Só que talvez vocês estejam mais em dúvida do que os arianos em si.
Touro tem atravessado aí algumas energias dos últimos dias, tanto pela lua nova, pela mudança aí de alguns planetas, que está afetando os signos fixos. Touro é o meu oposto complementar, sou de Escorpião. Vocês têm enfrentado aí, eu acho que com esses conflitos interpessoais, essas sensações assim de perca, de uma forma muito mais intensa que os arianos, né? Mas para vocês, pessoal de Touro, a premissa é que tá atravessando momentos aí de confusão, de conflitos, de desafios. Você pensa que você tá no momento que tudo tá perdido e que esse desafio que você tá tendo agora, você não vai dar conta? O Sol ele vem dizendo que, apesar de você estar enfrentando aí um problema cabeludo, né? Pode ser que você esteja entrando esse mês, considerando que é o conselho para a semana, pode ser que você esteja entrando este mês carregando ainda problemas do último mês. Se você está com essa dificuldade, dá uma olhadinha no último vídeo aqui do canal, porque foram os conselhos sobre aquilo que você tinha que deixar no mês passado. Aqui a gente tem conteúdo interligado, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Então, Taurino, essa desesperança que você está sentindo agora, eu vejo você superando ela, tá? E como que você supera isso? O que que o tarot tem para complementar essa sensação de desesperança e desorientação? Um pouco, o pessoal de Touro se sentindo desorientado. A torre não é... Já era de se esperar, né? Essas mudanças que você está atravessando aí nas edificações da sua vida, elas não são mudanças fáceis. Mas eu mantenho o mesmo conselho que eu dei para Áries, para vocês, taurinos. Em meio à tempestade, em meio àquilo que tudo parece, em que tudo parece estar perdido, é o momento de você voltar os olhos para dentro e perceber, ao longo da sua jornada espiritual, aquilo que é imutável, né? Eu sei que é muito fácil a gente cair num lugar de que só o negativo é imutável e que as coisas sempre são ruins e sempre se repetem. Mas o meu convite para você agora, Taurino, é que... E o positivo que sempre se repete na sua vida? E aquela força que sempre se repete na sua vida? Pode parecer muito custoso, pode parecer que você se sacrifique muito, você sempre esteja enfrentando os mesmos problemas. De certa forma, sim. Existe até um conceito dentro da psicologia que se chama trauma por procuração. Então, é mais uma vez um convite muito declarado para você revisar esses padrões de comportamento. Porque o taurino, no geral, ele pode ser sim uma pessoa constantemente invejada, uma pessoa constantemente vítima daquilo que se chama de mal olhado, olho gordo, enfim. Porque é uma pessoa muito aguerrida, no geral. O que tem de aguerrida tem de teimosa. Então você, taurino, é o momento de você perceber que esses padrões que têm se repetido na sua vida, muitas vezes só estão se repetindo por procuração. E é hora de você considerar que o seu inconsciente às vezes está te direcionando para situações negativas e você está chamando isso de destino. Só para validar mais uma vez o seu ponto de vista de que você sempre é prejudicado. Então o convite aqui é que você faça uma mudança profunda essa semana, principalmente se você estiver atravessando esse sentimento de que as coisas negativas estão se repetindo. E se estão se repetindo, perceba como você tem repetido a sua postura diante dos desafios. Tá certo? O conselho então para você, Taurina, é que você revise a sua postura. Você revisando e ajustando a sua postura, você tem uma possibilidade de despertar, de consciência e de crescimento para romper um ciclo negativo. Vocês estão na regência do sol de vocês, né? Então não à toa, muitos ainda estão naquela ressaca do tal inferno astral, né? Feliz aniversário a todos os taurinos.
seja um ciclo abençoado. Pega essa dica, pega essa deixa, muda. Constrói um novo ano mais positivo para vocês, o que vocês merecem. Certo? Pessoal de Gêmeos, vamos lá. Tá sendo até um desafio para mim. Essas viradas de chave, né? De energia, de leitura, de interpretação. É uma aventura. É a aventura do eremita. Gêmeos, Sol, Lua e Ascendente. O que as pessoas regidas pela energia de Gêmeos precisam saber para atravessar essa semana da melhor forma possível? Qual que é o passado recente, presente, futuro próximo dessas pessoas regidas pela energia de Gêmeos? Codifica para mim essa história, tarô. Eu consigo extrair inclusive orientações e conselhos. Ai, que turbulência. É o ar, né? Geminianos. Pessoal de Gêmeos, fundo do baralho para vocês saiu o Rei de Ouros. Caramba, gente. Será que a gente só vai ter notícia aí de trabalho, de dinheiro, de emprego, de realização material? Todo mundo querendo dinheiro, né? Esse Rei de Ouros aqui é um convite para você se apossar da sua autonomia, do seu poder e das suas capacidades, daquilo que você já sabe fazer. Essa semana é muito boa, então, para você pôr em prática e rentabilizar os seus talentos. Pessoal de Gêmeos, você pode ser que tenha aqui foi uma intuição. Pode ser que você tenha um assunto que você já está tão aficionado, que você já dominou de uma forma tão com tanta maestria, que está na hora de você rentabilizar e fazer disso ou uma renda extra ou até um meio de vida, por que não? Vamos ver o que as outras cartas têm a dizer. Pessoal de Gêmeos saindo de uma situação aí de 3 de paus, enfrentando aí dependência, você dependendo de opiniões, dependendo de autorizações. Os enamorados em dúvida, realmente, vocês em dúvida, se sentindo perdidos. E quando o pessoal de Gêmeos se sente perdido, vocês têm uma tendência a sair pedindo opinião de Deus e o mundo. Para no fim vocês ficarem com a que mais vai de encontro com o seu íntimo, né? Com aquilo que mais faz sentido para vocês. Vejo aqui um alerta, pessoal de Gêmeos. Se vocês, nessa semana, se vocês derem muito peso a opiniões de terceiros, e se você colocar o peso da decisão de um plano e uma vontade sua na mão de uma terceira pessoa, as chances de você continuar na dúvida e perpetuar um padrão, uma dinâmica de controle é muito grande. Você parece que vai estar tá numa tendência perigosa a retroalimentar, né? Alimentar uma dinâmica de codependência. Se você é uma pessoa que se considera passiva, confusa e que depende de orientações de pessoas que você julga superiores a você, o convite para essa semana é que você resgate e retome a sua autonomia, a sua capacidade de julgamento e principalmente se sinta mais seguro com aquilo que você domina. Não é porque você está sempre ponderando e considerando relativizações, porque signo de ar é assim, em especial geminianos. Não é só porque você considera muito que você tem que acatar muito. Então, se você está muito desdobrado para atender questões quase que se contrapõem, é um convite para que você ajuste essa postura. Está saindo aí, possivelmente, também de uma
ressente repressão. Pode ser que uma pessoa ou tenha cortado as suas asinhas, ou você tenha pedido auxílio de alguém e isso não terminou bem. Pode ser que você tenha se retraído. Pode ser que você tenha recebido aí uma intervenção não muito agradável. E eu te convido aí novamente a aproveitar esse momento. Ó, o 2 de copas. Eu tô vendo gente aqui que tá considerando muito a opinião do parceiro. E eu vejo que muito a gente dá valor àquela coisa da opinião do homem que controla, do homem que lidera, do homem que tem segurança, né, e liderança. E muitas vezes o homem, ele só tá fingindo. Muitas vezes essa figura aí que você tá dependendo demais da opinião, ela só tá fingindo, né, e tentando manter as áreas do que diz respeito ao material ali, entre aspas, sob controle. Às vezes as pessoas te veem em uma fachada e você acredita como verdade absoluta. Reflete sobre isso, geminiano. Tá com dúvida? Se recolhe, pensa um pouquinho e na dúvida fica com aquilo que você tem segurança em fazer. Tá certo? Bora lá. Continuando, dando sequência aqui a nossa roda. Os signos da astrologia moderna. Vamos falar agora com um coletivo dos cancerianos. Pessoal de câncer, como vocês estão? Comenta aqui pra mim. Canceriano adora ver conteúdo místico. Conteúdo oracular. Todo o universo, toda a espiritualidade. Mostra pra mim como que tá o coletivo de câncer nessa semana, o que eles precisam saber, quais os conselhos para esta semana, para o coletivo de câncer, de sol, de lua, de ascendente, passado recente, presente, futuro próximo. Aqui vem intuição, parece que os cancerianos estão buscando liberdade. 5 de ouros, mas ainda estão se sentindo presos a algumas circunstâncias. Desiludidos? Lidar com as desilusões. Vou deixar de canto esses 5 de ouros, já a gente entende. Fundo do baralho, a força, pedindo para vocês dominarem instintos. E aqui, principalmente, as negatividades que surgem aí ao longo do caminho de vocês. Pede para vocês terem jogo de cintura, postura, poder pessoal, para que vocês dominem aí as negatividades que estão tentando tirar vocês do caminho da prosperidade financeira. Vamos ver. Cuidar aí com as energias externas negativas que pode estar tentando te puxar para fora do teu destino, daquilo que você sabe que é o correto. Vamos ver. Cavaleiro de Ouros, vocês estão saindo, vocês estão vindo de um passado recente de movimento de materialização. Vocês já entenderam, as coisas não são imediatas, levam tempo para serem construídas e edificadas. Só que vocês chegam nesse impasse. Caramba, já foi para Áries, Touro e Câncer. Agora, a mesma posição de presente, que é o 5 de copas. Arrependimento, sensação de perda, desorientação. Então vocês estão um pouco oscilados aí, talvez um tanto com a demora. Talvez vocês estão enfrentando uma sensação de impaciência. Vocês acham que o tanto que vocês já que por vocês já terem entendido que leva tempo até você edificar uma situação e construir um caminho, tijolo por tijolo, leva tempo. E talvez vocês tenham se sentido cansados pela demora.
que leva para fazer a manutenção. Aqui tá falando para vocês, num futuro próximo, ele veio como 3 de espadas, tá? E eu não tomo como profecia nem como sentença, eu tomo como aconselhamento, até porque o oráculo é uma ferramenta que nos auxilia a decodificar e a codificar novamente, construir novamente um futuro mais propício, né? Então o oráculo ele vem falando aqui para vocês terem cuidado com essa sensação de depressão e de perca, né, que vocês podem estar enfrentando agora. Câncer é um signo muito sensível, muito intuitivo. A gente está atravessando aí uma lua cheia, mas principalmente para as pessoas aqui do sul do Brasil, no sul global, a gente está enfrentando também uma época de inverno. E pode ser que, inclusive, o clima seja um dos fatores que esteja afetando o estado de espírito, o humor, a disposição. Então, talvez seja momento de você confiar em tudo aquilo que você construiu, principalmente em tudo aquilo que você plantou na lua nova. Teve o plantio na lua nova, teve a colheita aí na lua cheia. A lua vai começar a minguar. Então é momento de você se despedir, se desfazer de tudo aquilo que se tornou um peso ao longo dessa jornada, dessa trajetória, deste ciclo lunar, dessa roda lunar, né? Então, cara, não se cobre. É o momento de você agora repousar. É o momento de você agora se desfazer de tudo que é peso, né? Tem uma parábola, inclusive, muito interessante, que é do povo cigano, que diz que tudo aquilo que cai da carroça dos ciganos estava destinado a ficar para trás. Então, se algo caiu da sua carroça porque você não deu conta de abraçar tudo, você está com o sentimento de ter perdido algo, o quanto antes você fizer as pazes de que você não tem como controlar tudo aquilo que está na sua visão, tudo aquilo que está debaixo do seu braço e tudo aquilo que depende de você, mais alívio você terá, primeiro dessa desesperança que você tem sentido, né? Tô falando cancerianos que têm sentido isso ao longo dessa semana, ou de um passado próximo. É importante que você então tire essa semana para se curar. A mensagem principal para você, Câncer, é: aproveite e utilize essa semana para se curar. Tá certo? Cure-se, invista em banhos, invista em momentos assim de autocuidado, de prazer, de lazer. E entregue a porcentagem de energia para os seus planos nessa semana somente o necessário para fazer a manutenção e manter a roda em movimento. Não é uma semana para você forçar uma energia 100%, 120%. É uma semana para você ajustar o ritmo, ajustar o passo e abrir mão de determinadas coisas. Tá certo? Não se renda à ansiedade nem à depressão, por favor. Tá certo? Obrigado, Tarô, pelo recado para o coletivo de Câncer. Vamos lá. Molhar a garganta. Leão, vocês estão bem, leoninos? Como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo. Pra eu saber, interage com o canal, me segue aí, se inscreve, leoninos. Não querendo mandar os leoninos fazerem alguma coisa também, porque como o escorpião, o leonino tem uma característica muito interessante de... Eu já ia fazer. Agora, se você tá me mandando fazer alguma coisa, eu não vou fazer mais, vou fazer do meu tempo. É o que eu percebo. Pessoal de Leão. Carol, fala pra mim os conselhos da semana pro coletivo de Leão, essa energia de Sol, Lua e Ascendente, e que os leoninos precisam saber. Passado recente, presente, futuro próximo e o que mais precisar.
ser entregue para eles. Coletivo de Leão. Por favor. Tarô de forma clara e objetiva. Leão. Vamos ver, mas talvez está na hora de você baixar a bola. Tô brincando. Mas, sei lá, uma energia muito quente, muito forte. Fundo do baralho para vocês, o enforcado. Fundo do baralho geralmente vem falando de coisas ocultas que estão sendo ignoradas. E o enforcado, ele fala de diversas coisas. Primeira delas, o enforcado fala de uma pessoa estagnada que viu recentemente algumas coisas mudando de lugar, mudando, fugindo do controle, e que a única coisa que te restou foi assistir enquanto estava paralisado. O enforcado fala também de você assumir uma postura de sacrificar o seu movimento, seu ímpeto de se mover em direção aos objetivos, de se mover em direção às pessoas, e fala que é um momento de você parar e se observar. A impressão que eu tô é que alguns leoninos nos últimos dias estejam vivendo muito para fora, muito assim, para o material, muito para planos externos, enfim. E tem uma hora que o próprio destino fala: epa, para. Se você não tá parando por conta própria, se você tá sempre querendo mais e mais e mais, tá na hora de você parar. Ser grato um pouco, assim, refletir sobre aquilo que você conquistou, porque parece que você tá tendo uma conquista atrás da outra, assim, você não tá aproveitando, não tá usufruindo. Isso é minha intuição falando. Novamente, energia de leão aí saindo de movimentos, falando de materialização. A impressão que eu tenho aqui é que gente de leão pode estar numa fase workaholic. Tá fazendo uma taxa aqui, tá com CLT aqui, depois tá com outra função PJ ali, e você não tá aproveitando nada, você tá acumulando dinheiro, bens e tudo mais, mas essa semana agora é importante você aproveitar aquilo que você está trabalhando para conquistar, para conseguir. Você não precisa ter todas as respostas sempre. E o seu presente, ele vem aqui como a rainha de copas. Cara, relaxa. Tá virando até bordão. Relaxa. Rainha de copas pede para você se mimar, você se celebrar, você se cuidar, você se sentir amado, sentir amor, né? Você tá passando aí, veja o romance. Primeira turminha aqui que eu vejo romance. Tá apaixonado? Leão. Já trabalhou pra caramba, conquistou pra caramba, você já tá minimamente seguro para você poder se lançar para um date, para você poder se lançar para um encontro, para um cinema, para um barzinho, seja com um amigo, com uma pessoa amada, com uma pessoa querida, conversa sobre as suas emoções, compartilhe as suas realizações e, se possível, aproveite os flerte, se jogue. Aproveite essa semana, é uma semana muito positiva para você, leonino. Eu não vou falar nem mais nada. Quem tá procurando crushes, afetos, relacionamento, tem no caminho. A amizade, retomar o contato com aquele amigo que tem um tempo que você não fala, que estava muito atarefado com o trabalho, manda um WhatsApp, combina uma cerveja, combina um drink, combina alguma coisa e aproveita. Tá? É uma semana aí para você se descontrair. É uma semana de descompressão para você. Leonino. Sol ascendente. Tá certo? Ai, que gostoso. Simples, rápido, direto e objetivo. Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Vamos lá, tô com a minha colinha.
chegou. Eles, os mais temidos virginianos, que querem controlar tudo, que querem tudo a todo momento, que querem o amor, que querem o tesão, que querem a dor, que querem ser sucesso, que querem ter referências, ser referências. Adoro. Quer ter algo resolvido? Dá na mão de uma canceriana. Beijo, mana. Vamos lá. Espiritualidade e ancestrais, por favor, mostrem para mim os conselhos para essa semana, iniciando dia 4, para o coletivo de Virgem. Solo ascendente, passado recente, presente e futuro presente e futuro próximo. Momentos decisivos aí pro coletivo de Virgem. Fundo do baralho para vocês, Rei de Espadas. Tendência maior aí que tá ditando os momentos de vocês é a racionalidade, é a cabeça, individualidade. Virginiano, quando não consegue moldar a realidade, se volta para dentro. Não consegue mudar o outro, então vai se autoflagelar para perceber aquilo que pode mudar em si mesmo. E os virginianos que eu conheço, muitas pessoas falam virginiano é pragmático, virginiano é racional, às vezes parece que não tem nem sentimentos. Os virginianos que eu conheço têm muito amor para dar, né? E para compartilhar. Mas é o amor exatamente do jeito que eles querem, com a exata medida, largura, diâmetro, raio que eles querem. Então, virginiano, primeiro. Essa energia do fundo do baralho aqui, que é o Rei de Espadas, vem pedindo para vocês aproveitarem o impulso de racionalidade que vocês estão tendo para cortar ervas daninhas. Corta aqui, corta algumas historinhas, corta algumas coisas que tá assim hipersensibilizando vocês, para vocês voltarem um pouco à própria natureza de autoconsciência. Em contrapartida, eu sei que vocês têm uma tendência a ser um pouco extremistas nessa questão de que não deu certo o romance, não deu certo pelo bem, então vamos pelo mal. Vocês têm uma tendência a cair como, às vezes, ditadores da própria história. Equilibra isso. Existem coisas que precisam ser cortadas? Existem. São cortes decisivos que vão impactar a sua vida de forma muito profunda e a vida das pessoas de forma muito profunda? Talvez. Mas em hipótese alguma caiam no lugar do carrasco de então tudo pro alto e se afunda no trabalho. Coletivo de Virgem está saindo de um passado recente regido pela Rainha de Paus. A Rainha de Paus, então, ela despertou em vocês interesse em buscar novos assuntos metafísicos, assuntos espirituais, experiências transcendentais, Vocês estão aí saindo de uma temporada que a intuição de vocês, assim, estava tinindo, impecável. Então, vocês estavam ouvindo até mais do que o necessário, como se vocês tivessem ouvido os pensamentos das pessoas ao seu redor. Só que eu não posso falar muito isso pra Virgem, porque senão Virgem vai tá vendo, eu tava certo mesmo. E nem sempre, tá? O maior desafio do virginiano é equilibrar um pouco isso. Você tava certo em muitos pontos. Grava isso, porque eu geralmente não gosto de dar razão pra virginiano. Tava certo em muitos pontos, certo em muitos pontos. Intuição afiadíssima, poder pessoal, manifestação, novos cursos, expansão, se sentindo todo. Mas esta semana, o Hierofante vem pedindo para vocês refletirem. Essa semana
é momento de vocês aplicarem as experiências espirituais que vocês estavam tendo. Você teve muitas provas da espiritualidade, você teve muitas provas de Deus, daquilo que você chama o metafísico invisível que move essa roda. Essa semana é o momento de você aplicar, porque de nada adianta a gente saber, prever, saber de antemão, anteceder. E o que você vai fazer com isso? Se você estiver usando a sua intuição só para alimento do próprio ego, e aí entra novamente o conselho do trauma por procuração, cuidado, né? Porque senão você pode facilmente cair num lugar de arrogância. Agora, se você, dentro de você, fizer a higiene, a transformação espiritual que você precisa e guardar os ensinamentos dessa fase muito positiva espiritualmente que você está passando, você vai levar para a vida o que você aprender. Então essa semana é um momento de você aplicar as lições da espiritualidade. E se você seguir essas lições, seguir a sua intuição com responsabilidade, humildade, principalmente responsabilidade espiritual, é um momento que você vai ver que se você atravessar algum tipo de experiencial, algum tipo de entrave, ou é o momento de você ser um pouquinho bruxinho essa semana. A sua vontade, ela tá se sobressaindo, tá se manifestando. Então, joga o seu pozinho de plim, plim, plim sobre algumas situações travadas, porque elas vão se destravar, vão se movimentar. Essa semana é a semana de você exercitar a sua espiritualidade com responsabilidade, a benefício de desenrolar algumas buchas aí que você sabia que só pela mão de Deus, só pela espiritualidade mesmo. Só através da mão da espiritualidade. Então você está sentindo aí a necessidade de fazer uma meditação a fim de manifestar algo através da manifestação, né? Vocês têm uma mediunidade tão positiva de cura. Bom, tá com algum problema de saúde, manipula aí a sua energia para se curar. Se aplique a cura espiritual, manifeste a cura espiritual. Se essa semana tá com um poder positivo espiritual, inclusive de manifestar a cura através das mãos, tá com alguém doente aí no teu convívio, determina a cura na vida dessa pessoa, tá? Só para fazer o ajuste aí da tua humildade, tá certo? Virginianos, estão semana muito boa para vocês. Para vocês materializarem, manifestarem através da fé e da espiritualidade. Tá propício para vocês terem encontros espirituais individuais no conforto, né, do próprio espírito. Então aproveitem, vocês vão ter visualizações muito positivas e que são lições assim espirituais de se levar para a vida. Ó, o enforcado aqui para você, pulou, né? O enforcado, ele fala. O enforcado, nem sempre ele foi colocado. Aqui nesse baralho, ele foi colocado, né? Pela força dos deuses, para ficar estagnado e diariamente ser visitado e revisitado ali pela águia, pelo corvo, pelo abutre, que todos os dias vem, come o fígado, né? Dessa figura mitológica. E isso se repete todos os dias, porque no início do dia o corvo vem, se alimenta das vísceras do enforcado, e ao fim do dia os deuses curam essa chaga, essa ferida, para que no outro dia o processo se repita. Isso daqui é uma punição para essa figura mitológica, porque essa figura mitológica ela teve boas intenções, mas essas boas intenções não foi muito bem aceita pelos deuses, porque por mais que fossem boas as intenções de compartilhar sabedoria e conhecimento, não era o momento certo para as pessoas ao redor saberem o que elas precisavam saber. O tempo da espiritualidade muitas vezes não é o seu tempo. E se você tentar passar na frente da espiritualidade e não dosar esse seu poder e capacidade de manifestação, a espiritualidade vai te dar um chega e falar, epa,
Vem pra cá, meu amor. Tudo bem, você é fera. Você já entendeu todo o desdobramento que vai acontecer daqui a 2 semanas. Mas as parcas, as grandes mães tecelãs do destino, virginiano, determinaram que isso que você está vendo essa semana só deva acontecer daqui a 2 semanas. Fez sentido? É nisso que muitas vezes vocês ficam confusos, entendeu? Que vocês querem colocar a carroça na frente dos bois e espera. Dá o tempo das coisas acontecerem de forma orgânica. Virginiano tem um problema muito grave de não conseguir deixar as coisas acontecerem de forma orgânica. E isso às vezes acaba traduzindo uma situação que era para ser gostosa, relaxante, em algo forjado, né? Como se fosse indústria, né, da mídia. Deixa acontecer naturalmente. Você já sabe, você já teve o privilégio de saber de antemão. Observa, saboreia as coisas se desdobrando de acordo com aquilo que você sabia e aprenda. Aprenda com isso. Porque o padrão, ele se repete. E você aprendendo como esse padrão se desdobra, você vai exercitar aí o seu sexto sentido. Tá bom, Virgem? Galerinha teimosa. Libra, Sol, Lua e Ascendente, conselhos para a semana do Libriano. Passado, recente, presente, futuro próximo para o coletivo de Libra. Como é que tá essa energia aí, hein, Libra? Fundo do baralho pro Libriano é o Pajem de Copas. Sinal que vocês estão aí com uma força, com uma energia aí nas tramas do destino de vocês. Vocês estão querendo materializar leveza, vocês estão querendo materializar boas relações. Bom momento para você fazer as pazes, caso você tenha se chateado com alguém tenha se chateado com você. É um momento de fazer as pazes. Pedir desculpa, desculpar. Momento assim, mas assim, aquela desculpa quase que de criança, né? Falar, você me desculpa, a gente ainda é amigo. De desculpa, a gente ainda é amigo. Estão saindo aí de uma situação, de um passado recente, regido pela estrela. A estrela nesse tarô aqui, ela vem representando a Pandora, que abriu a caixa, né? Mesmo que ela tenha pisado na bola e liberado um monte de praga na vida de diversas pessoas, ainda assim, era para acontecer. Estava escrito no destino que ela era responsável de abrir essa caixa. Pela curiosidade, ela fez a escolha de Sofia dela. Então, você pode ter percebido, Libra, que muita coisa negativa foi desencadeada, às vezes você não fez por mal. Então, assim, nem tudo está perdido, resgata a tua esperança, a espiritualidade está do teu lado. E isso se traduz aqui para esse momento de você correr atrás do prejuízo através dos 6 de ouros. É o momento de você pedir desculpas, se desculpar, desculpar alguém, né? E resolver conflitos interpessoais, Libriano. Vejo você saindo vitorioso essa semana, direcionando essa semana para você resolver aí alguma treta, alguma desavença. Vejo você saindo vitorioso aí de imbróglios, de entraves no caminho. Se você manifestar o amor, se você manifestar a doçura, a compreensão, a empatia e manifestar uma paz de espírito, uma leveza de espírito que, embora a gente esteja sendo bombardeado por questões negativas a todo momento, você carrega uma centelha divina, uma centelha espiritual de muito amor. Então você tem uma missão aí na sua vida de espalhar aquilo que liderar pelo exemplo, né? A partir do momento que você olha para alguém e fala, não, me desculpa, ou eu te perdoo, você acaba influenciando muitas pessoas ao seu redor para criar uma corrente do bem, uma corrente positiva, de paz, do bem, legal. Tô vendo aqui essa semana também que pode ser que o universo peça e exija de você que você intermedie algumas indisposições aí no seu
ciclos sociais, profissionais. Se você precisar assumir essa postura, assuma essa postura entendendo ambos os lados aí, fazendo uma boa intermediação. Algumas pessoas podem fazer as pazes através de vocês. Rei de Paus, aqui vocês que lideram, vocês que guiam o ritual de fazer as pazes, né? O Rei de Paus ele vem como se fosse um sacerdote de uma religião que domina aí o toque de algum ritual, né? Então eu vejo vocês aí direcionando, liderando e ajudando. E oh my god, that's so aesthetic. É muito aesthetic. Gente, caridade e amor é muito aesthetic. Librianos adoram uma boa estética. Continuando a nossa sequência, signo de Escorpião, coletivo de Escorpião, Sol, Lua ou Ascendente, conselhos para essa semana. Passado, recente, presente. Vou considerar. Passado, recente, presente, futuro próximo, coletivo de Escorpião, Sol, Lua ou Ascendente. O que nossos guias têm a dizer para o coletivo signo de Escorpião? Sol, Ascendente. Fundo do baralho Mago, Escorpião, coletivo de Escorpião, manifestando aí todas as habilidades do que diz respeito à área material, profissional, amorosa. O Mago é aquele que utiliza todas as ferramentas que tem ao seu dispor para construir e co-criar uma realidade favorável a si mesmo. 7 de espadas, coletivo de Escorpião tá aí, saindo de um período de abandonando treta, dando as costas para conflitos e entrando essa semana abandonando aí conflitos e indisposições. Momento atual, signo de Escorpião, 10 de ouros, momento de manifestar, materializar, nutrir, aproveitar que deu as costas para negatividade e nutrir coisas positivas para a própria vida, o próprio destino, o próprio caminho. Página de copas bem pedindo para o coletivo de Escorpião. Mais amorosidade, afetividade essa semana, para que você consiga nutrir com qualidade aquilo que você está, aquilo que você já pariu, você está criando agora, né? A Imperatriz, ela gesta, né? Nos naipes de ouro, a gente vai perceber que aquilo já foi parido, já foi posto no mundo e está vivendo aí. A gente tem que se encarregar de nutrir e sustentar nossas crias, né? Nossas crias são nossos projetos, nossos legados, nossa vontade, nosso ímpeto. Então a energia para Escorpião é das costas para toda negatividade. É o momento de você focar no seu material, de você galgar degraus profissionais de carreira, alimentar aquilo que te dá retorno financeiro. Vocês podem estar sentindo aí uma energia. Vocês não, a gente está sentindo energia de fogo no olho. Fogo no olho, sangue no olho, fogo no espírito para materializar. Nosso idioma essa semana é money, dinheiro, e estrutura, né? Sem perder de vista que tudo tem um propósito grande por trás. Escorpião vive de propósito. Escorpião vive de significado. Às vezes não tem muito sentido, às vezes não parece muito consolidado, mas é a gente ter a audácia, o atrevimento de viver de acordo com aquilo que alimenta o nosso próprio espírito, né? Então é uma semana para Escorpião terminar de dar as costas para todo conflito, não carregar nenhum tipo de conflito, carregar de certa forma algumas malícias, sim,
não esquecer que o negativo, o pior passou e a gente não quer voltar para aquele lugar, a gente quer materializar. Então tá no momento de nutrir, de aproveitar possibilidades, plantar, plantio. Interessante, a gente tá numa lua minguante aí, mas a gente tá plantando. Escorpião vai de desencontro ao convencional, ao esperado, né? A gente planta na minguante e colhe na nova. A gente inverte aí umas coisinhas, né? Mas essa semana é uma semana positiva, não vejo coisas negativas, graças a Deus. Vejo aí uma semana para você fazer a manutenção e administrar tudo aquilo que você colocou no mundo e dar cabo, vá até o fim com aquilo que você tem que nutrir. Não perca oportunidades de fazer com que as coisas fiquem bem. O dois de espadas, ele traz uma energia aqui de muitas vezes a pessoa se reprimir, se recalcar e evitar de falar aquilo que precisa ser dito. Não desista de lutar pelos seus sonhos, não desista de você mesmo em prol de outras pessoas. Não tire a sua roupa do corpo para dar a alguém. É importante que você dose a comunicação, é importante ajustar a comunicação, porque se você falar demais, pode cortar. E se você falar de menos, você pode se machucar. Então não peque pela repressão. Comunique com mais leveza, comunique com amor, comunique com verdade, porque energia chega antes que a palavra. O verbo, o idioma, é só um artifício para tentar comunicar aquilo que dificilmente é comunicável. Escorpião tá numa semana boa aí pra ler Clarice Lispector. Ela fala muito o que não é dito. Ela pode parecer prolixa para uns, mas ela fala a linguagem do inconsciente abstrato, tá bom? Bênçãos para nós de Escorpião. Sagitário, Sagitário. Sol e ascendente. Sagitário, passado, recente, presente, futuro próximo. Sagitário, curte, comenta e compartilha. Sagitário, que espiritualidade tem a dizer para o coletivo de Sagitário, de Sol, Lua ou Ascendente? Conselhos para essa semana, que inicia no dia 4 e vai até o dia 10, é isso? Sagitarianos. Sagitários. Queridos de Sagitário, como é que vocês estão? Como é que as coisas aí, Sagitário? Fundo do baralho, 5 de espadas. 5 de espadas ele vem falando aqui, às vezes, de um excesso de autocobrança, automutilação, autojudiação, entendeu? Ele vem falando de disciplina. 5 de espadas dentro deste deck, que é o tarô mitológico, ele vem falando aqui da manifestação do deus Apolo, ditando uma face, ditando aí um pouco de... Não sei necessariamente se é o deus Apolo. Mas ele vem falando aqui de, às vezes, até uma energia espiritual te impondo uma necessidade de disciplina e pedindo que você também imponha mais aí disciplina e limites às outras pessoas. Através do naipe de espadas, a gente entende que esse é um movimento muito mais mental do que qualquer outra coisa. Por um lado, pede para que você seja decisivo e se imponha. Por outro, pede para que você não se cobre tanto, nem se maltrate tanto. Vamos ver o que os arcanos têm a dizer as outras lâminas. Essa semana eu já adianto que essa semana aqui, o arcano da morte, ele pode falar de mortes simbólicas, ele pode falar de transformações, ele fala aqui de você finalizando o que precisa ser finalizado. Você está vindo aí de uma sequência de energia em um passado próximo
em que você estava muito disposto, com muita energia, muita garra, muita vontade de fazer acontecer, muita vontade de pôr planos em práticas, assim, e você passando por cima dos obstáculos. Neste processo, você acabou queimando a largada em algumas questões, você acabou botando fogo até demais. O que te trouxe agora para esse momento de dúvidas, para esse momento como se você estivesse numa encruzilhada, pedindo direcionamento para a espiritualidade, para você entender entre tantas opções e desdobramentos que você tem. E a espiritualidade vem pedindo aqui para você essa semana para que você finalize os excessos. O que puder ser finalizado, finaliza. Você vai estar se livrando de pesos mortos essa semana. Essa semana vem pedindo para você também, não se perca na dúvida, não se sabote, porque é uma semana de você resolver. Seja cirúrgico e preciso naquilo que precisa ser descartado, mas também essa semana os, os fins não vão justificar os meios. Os fins não precisam justificar os meios. Então, use meios mais ponderados, principalmente no que diz respeito a se respeitar, sabe? Tá faltando uma pecinha aí em você, que é uma pecinha do prazer, que é uma pecinha do amor. O universo tá pedindo de você muitas coisas, muitas decisões. Muitas coisas dependem de você, Sagitariano. Mas não é só porque muitas coisas dependem de você e que são muitas coisas, digamos, sérias, que você não pode encontrar um pouco de amor, né? Essa semana é uma semana para você dar atenção. Eu sempre falo sobre isso para a gente não se perder ao longo daquilo que precisa ser feito, mas essa é uma semana que você pode sentir mais peso, mais desgaste, mais cobranças. Você pode sentir ao longo dessa semana o peso da responsabilidade. E o que eu te digo a partir disso? Vai valer a pena? Vai valer a pena. Vai ser atravessado? Vai ser atravessado. Desde que você não se maltrate. Desde que você entenda como coisas que precisam ser feitas. Não como coisas que precisam ser feitas, porque se você não fizer, tudo está perdido. Transforma numa coisa mais prática. Se isso não tá dando certo, eu preciso fazer com que dê. Se eu tô muito atarefado, eu preciso otimizar e pelo menos temporariamente eu preciso interromper certos fluxos, tá bom, minha amiga? Mais um recado do universo para você. Depois a gente conversa. Então, Sagitário, é uma semana importante, sim, é uma semana decisiva, mas não é uma semana que você precisa morrer literalmente. Lembre que a morte é simbólica e é passageira. Assim como os momentos. Você está saindo de um momento aqui de muita proatividade. E é esperado que, se você movimenta muitas coisas, você tenha que ajustar também muitas coisas quase que de maneira equivalente. Porque não se acerta em tudo. A nossa taxa de assertividade, ela, é, ela não é muito alta. Que se a gente fosse tão assertivo assim, não teria tanta necessidade de uma encarnação, de experienciar situações que dizem respeito à carne. E parafraseando até uma sacerdotisa, digamos, que eu respeito muito, a Cris Jimenez, ela fala: um dia menos na carne, um dia mais no espírito. Isso que você está fazendo agora faz parte dessa dinâmica de encarnação aqui, dessa roda que a gente está, dessa prisão, mas que precisa ser feito. Até porque tudo te trouxe até aqui porque você tem construído circunstâncias, situações que pedem que você seja decisivo. Então você construiu cenários e situações que dependem da sua assertividade, então que você seja assertivo, assertiva. Tá certo? Não consigo prometer muita leveza, mas consigo prometer propósito. Né? Consigo dizer, repassar propósito para vocês, tá bom, Sagitário? Lembrando que eu não trabalho com profecias nem sentenças, então, por favor, se você conhece métodos aí que te fazem bem, ouve tua musiquinha,
faz tua meditação, tira teus 10 minutos de paz e de sossego, e saiba que tudo que você tá fazendo é para um bem maior, tá? Não é uma semana que estraga, que põe a perder tudo aquilo que você tem trabalhado, tá certo? Escorpião, Sagitário, chegamos em Capricórnio, o signo dual, metade terra, metade água. Vamos ver os recados da espiritualidade os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente, passado recente, presente, futuro próximo. Conselhos para essa semana direcionado para os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente. O que a espiritualidade tem a dizer aos capricornianos? Canseira. Canseira, Capricórnio. Fundo do baralho, o mago. Estão aí com uma energia criativa, uma energia de manifestar, manipulando as circunstâncias ao próprio favor. Cuidado não sobrecarregar o mago. O mago, ele tá numa energia de começo, de potencial, de latência. Lembra que você tá começando ou recomeçando. Você não precisa resolver tudo agora não, tá? Nem tudo de uma vez. Capricórnio saindo aí de um passado recente, de semanas recentes, que você teve aí que lutar e dominar diversos impulsos e instintos para você chegar em termos de equilíbrio entre razões e emoções. A saída fazer valer a pena. A força vem falando aí literalmente de um esforço ativo para dominar determinados medos, inseguranças, pulsões que você sabe que podem tentar te desestruturar. Mas eu vejo aqui que vocês, de certa forma, conseguiram contornar esta situação e vocês chegaram no presente aqui de Hierophante e o Eremita. Cara, vocês estão precisando de um reencontro espiritual muito grande, muito importante, Capricórnio. Pessoal regido por Capricórnio essa semana, é importante que você se reaproxime da sua espiritualidade genuína, mas que você principalmente se recolha. Saiu aqui o nosso patrono do canal, o Eremita, e na jornada do Eremita, quando o Eremita ocupa o espaço do Eremita, é importante que haja um silenciamento, né? Você já se esforçou muito, você plantou muitas coisas, você lidou, deslidou, se virou do avesso para lidar consigo mesmo, lidar com as pessoas. E esse presente momento seu agora é para você começar a voltar o olhar para dentro, tá? A gente pode estar falando até de uma fase um pouco mais duradoura, que começa essa semana, digamos, que já está se manifestando essa semana, mas que de forma alguma vai ser passageira. Foram 4 arcanos maiores. Capricórnio, o quão alinhado você está com o seu destino e o quão alinhado você está consigo mesmo. Você pode estar recebendo sinais aí de que se você estiver desajustado referente ao seu destino, você pode estar enfrentando sintomas. Se você não estiver enfrentando sintomas, no mínimo um desconforto você está sentindo. Porque é uma energia muito forte, muito presente que você está enfrentando e não tem para onde correr, senão para dentro, para frente, de encontro, de
atravessamento. Eu vejo aqui também alguns do coletivo do signo de Capricórnio que o esforço não estava sendo um esforço ativo para se desenvolver, não. Estava sendo um esforço para reprimir aquilo que estava pedindo por liberdade, um grito de liberdade. O espírito de vocês está com sede. E você precisa dar de beber a esse espírito. E a água que vai saciar a sede do seu espírito é a água da fonte da vida, da espiritualidade, do senso que ultrapassa o verbo, mas que também se manifesta através do verbo. Cara, você tá se coçando pra ter uma epifania espiritual. Não espera epifania, não espera catarse. Você já sabe o caminho, volta. Volta pro seu caminho, volta pro seu canto. Volta diante daquilo que você chama de Deus, daquele que você chama de Deus, daquela que você chama de deusa. E se reencontra, Capricórnio, porque aqui tá pedindo para que você reencontre as suas forças espirituais e volte os olhos para dentro de você. Sem medo do que você vai encontrar, seja isso bonito ou feio. É importante que você tenha responsabilidade espiritual, porque você se deve isso. Você se deve. Aqueles que ignoraram nos últimos tempos estão sendo levados até que de forma, quase que de forma obrigada, né? E se você não voltar os olhos para dentro de você, a espiritualidade vai se encarregar de colocar novamente situações, de repetir ciclos, para que você aprenda. De uma vez por todas, aprenda. Não ignore. Não se apegue à fase boa como uma criança inocente. Aceite a fase boa como uma realidade. Assim como a fase ruim também. Essa semana para você vai ser muito importante, semana de encontros, semana de intuições, semana de recados espirituais, esse é um deles. Bastante coisa para acontecer espiritualmente nessa sua semana. Presta atenção nos seus sonhos, presta atenção naquilo, principalmente na resposta que você está procurando, implorando fora, na ajuda que você está esperando vir de fora, porque a ajuda que você está precisando nessa semana ela só pode vir de dentro. Ficamos por aqui. Corte lacaniano. Eu, hein? Aquário, Sol, Lua, Ascendente. Ui, está repreendido. Sol, Lua, Ascendente, coletivo de Aquário. Conselhos para a semana, passado, recente, presente, futuro, próximo. Quais sim os conselhos da espiritualidade, da ancestralidade, Aquário? Capricórnio, deixa o like, Aquário. Curte, comenta, compartilha. O que os aquarianos precisam saber. Fundo do baralho, 4 de ouros, vem falando de base material, vem falando de fundações, vem falando de construções, vem falando de casa, família, contas a pagar. Essa semana aí talvez você tenha que voltar a atenção para contas, para manutenção do seu lar. Pode ser que você tenha que resolver essa semana aí aquilo que você tá empurrando com a barriga de chamar o conserto, chamar o cara, sabe o cara? Chama o cara. Aquilo que você tá querendo consertar tem um maior tempo, Aquário. Chama o cara. Você tem dinheiro. Não seja mesquinho. Chama o cara. Abre um espaço aí na tua agenda. Conserta. Saindo aí de um período de renovação emocional, de novidades emocionais, de transbordar emoções aí muito em pauta num passado recente, o que os levou aqui é uma sensação de melancolia,
Saudosismo, saudades do passado, emoções assim de muita contemplação, de ai, o que teria sido de nós, o que poderia ter sido de diferente, o que poderia ter sido acontecido. Você tá no bem me quer, mal me quer, você tá tentando é, substituir um amor por outro, sendo que você não superou ainda aquilo que aconteceu, aquilo que passou. Aquário tá falando muito de emoções, de sentimentos e romance, Aquário. Cara, Aquário, chubirão, chubirão, down, down. É, doente de amor, né? Para aqueles que estão sofrendo por amor, parem, parem. Tudo vai dar certo no final. Tá esperando encontrar alguém, uma pessoa em específica, você vai encontrar essa pessoa em específica, vai dar tudo certo. Não se adoeça por amor. Perdeu alguém e tá querendo reencontrar essa pessoa, esse bofe, essa bofa, vai reencontrar, vai dar tudo certo, sabe? Vai ser concretizado. Essa semana aqui, pro Aquário, tá falando de romance. Desliza no romance, desliza no amor, aproveita as coisas saborosas que a vida tem pra te dar, vai dar tudo certo na sua vida afetiva, não se desespere. E para aqueles que podem estar enfrentando doenças de amor, às vezes posso estar conversando com pessoas aqui do coletivo de Aquário, que são pessoas. Eita, chega. Ó, é tanta água que apagou a minha vela. Vocês apagaram aqui minha chama. Gente, por favor, vamos melhorar? Posso estar falando de pessoas aqui que querem, inclusive. Vocês não estão sabendo esperar o desenrolar de determinada situação. Pode ser que vocês estejam querendo algo imediato e vocês estão esquecendo que o amor e o afeto envolve o cativar. E esse cativar muitas vezes pode dizer de um lugar de que você tem que se mostrar vulnerável para essa pessoa. Então não tenha medo de ser bobo. Até porque o amor deixa a gente bobo, deixa a gente meio doente, né? Não tema isso. Se a pessoa tiver que gostar de você, ela vai gostar de você de qualquer maneira. Ao passo que se você tá com uma tendência aí querendo terminar com alguém, não sabe se vai, se fica, tá querendo dar um fim nessa amizade, ou nesse namoro, ou nessa situationship, é, termina, cara. Não fica pensando que talvez vá melhorar, que talvez, cara, termina porque talvez tenha até outra pessoa engatilhada aí, entendeu? E você tá encabulado de deixar uma pra ficar com outra. Mas, ei, não se manda no coração. O meu conselho particular é que você tenha um mínimo de coerência, né? Pra você dar um tempo, né? Aí você depois engata com essa outra pessoa, entendeu? Não é tipo, larguei com hoje e amanhã tá com um relacionamento sério nas redes sociais. Com juras de amor. Também não é assim, tá, Aquário? É, pensa um pouquinho, traz um pouco de racionalidade aqui e cuidado essa semana, tá? Excesso de amor, ficar doente de amor só pensando nisso, pode te levar a uma situação complicada aí em que você tenha que. Pode ser que você se perca tanto sonhando, que às vezes chega uma situação assim que te dá um baque e você fala, epa, perdi tanto tempo, eu tava hipnotizado, tá? Elabora isso aí. Elabora isso aí, tá? E já vou te puxar pra realidade, Aquário. Tá vivendo uma coisa boa, positiva, sabe? Tua bússola interna diz que é algo positivo. Aproveita. Agora você, aquariano, que tá em dúvida, que tá pensando, tá sonhando, tá é, se alimentando de sinais incertos, cara, voa. Equilíbrio. Isso aí, tá? Não tem de. Você tá precisando equilibrar, acertar o passo. Acerta aí. É, ajusta essa questão aí que tá muito intensa, tá? Mas se tá tudo certo, continua, aproveita. Nossa, semana excelente.
Mas se você tá muito bobinho por causa de amor, esquece. Você não tem que ficar pensando se vai dar certo, se não vai dar, se não sei o quê. Enfim, quando alguém te quer, essa pessoa deixa claro que ela te quer, ou cria a possibilidade, ou fala, olha, hoje eu não posso, podemos amanhã, podemos depois. Tá insistindo muito em algo que tá com sinais confusos. Entenda como um não, tá? Vai fazer outras coisas, use essa potência romântica aí pra você trabalhar uma arte, um artesanato, um hobby, é, faz uma poesia, externaliza. Mas não pira não, tá bom, Aquário? Vamos lá. Peixes. Sol, lua, ascendente. Coletivo de peixes. Sol, lua, ascendente. Conselhos para essa semana. Tarô. Passado, recente, presente e futuro próximo. Essa semana aí. Pessoal de peixes. Sol, lua, ascendente. Coletivo pisciano. O paraíso astral mago novamente. Vamos lá, peixes. O que vocês precisam saber? Peixes. Uma energia de lobo solitário essa semana para vocês. Vocês estão vivendo quase que uma jornada dupla entre o que acontece dentro de vocês, o que acontece fora, e vocês só querendo paz. Vocês estão aflitos, vocês estão com o coração. Isso aqui é intuição, tá? É carta. Três de paus. Energia espiritual aqui, é essa dinâmica, né? Entre até onde vocês podem ir com o outro, até onde vocês podem mudar o outro, até onde vocês estão se fazendo entendíveis, até onde vocês estão entendendo o outro, vocês estão começando a caminhar para uma jornada de entendimento de que a sua jornada espiritual é uma e faz muito sentido e significado para você. Só que na mesma proporção que você entende coisas assim com uma lucidez e um olhar cataclísmico, né? Intenso, muito bonito, inclusive essa paixão que peixes têm pela vida é muito bonita. Isso que acontece dentro de vocês também acontece dentro das outras pessoas, da forma delas, na intensidade delas. E é importante vocês essa semana pararem para entender que tá todo mundo numa jornada dessa encarnação aqui nessa terra, né? Então, não pensa que é só você que tá tendo uma jornada espiritual de muita iluminação, de muito entendimento, e as pessoas não. Que mais? Não à toa, né? Vocês estão saindo de um período aí da torre. Se vocês fizeram a lição de casa, vocês estão entendendo isso mais assim, que do mesmo jeito que a espiritualidade bateu na porta de vocês para questionar velhas certezas, as pessoas estão passando por isso também, né? Mas eu acho que agora vocês estão refletindo mais sobre o que sobrou, o que ficou. E o engraçado é que o pisciano ele pode estar se sentindo até um pouco bobo. De forma alguma você tá começando do zero esse ano. Você tá se reinventando, tá? Você já foi o rei de ouros. Tá na hora de você experienciar, revisitar. Você pode estar até revisitando uma postura profissional, um material que você tinha o costume de ocupar no passado. Você ficou um tempo sem se sentir assim, tipo um friozinho na barriga, o que me espera. Você pode estar sentindo até uma ansiedade boa, né, pra essa questão aí de recomeçar, mas recomeça, não tenha vergonha de se sentir bobo, nem frágil. Eu bato muito nessa tecla porque hoje, quando a gente se coloca frágil e de forma transparente fala, não, eu não entendi, ou sim, eu tô me sentindo bobo, eu tô me sentindo inseguro, ou eu acho que eu tô imaturo, mas eu tô trabalhando para amadurecer em determinado aspecto e assunto. É quase como se você colocasse um alvo nas tuas costas e pedisse para as pessoas que sempre sabem muito bem quem são, te atacarem, te criticarem, né? E porem em xeque todo o trabalho que você vem fazendo. Mas você sabe que é um trabalho espiritual, você sabe que isso tem propósito envolvido. Então, esse presente momento seu agora é um presente momento para você se reinventar sim. Essa semana você vai sentir frio na barriga, essa semana você vai experienciar
coisas novas, você vai se sentir às vezes meio confuso, meio perdido, mas nada extremamente negativo. Está chegando aí numa grande finalização espiritual para você, em que você pode estar se sentindo cansado, cansaço físico, assim, espiritual. Não necessariamente que você esteja se sentindo negativo a ponto de uma depressão. Se você tá, te digo que nem tudo está perdido. Agora, se você tá um pouco abalado e cansado, é normal, faz parte do processo. Dá uma atenção melhor à maneira com que você tá descansando. Como que você tá descansando? Você tá recarregando a sua bateria espiritual ou você tá só dormindo como burro ou acordando como cavalo? Jimenez Cris. Dá uma olhadinha lá no canal da Cris Jimenez. Ela tem muitos conteúdos sobre espiritualidade, magia e bruxaria que você de peixes pode usar como inspiração. Tá certo? Mas essa semana aqui é uma semana para você experienciar mesmo essa sensação de frio na barriga, de medinho, de tô certo, tô errado. Tem um alto teor espiritual, sim, mas é uma semana para você buscar e resgatar aquela peça que falta para você se sentir realizado emocionalmente. Sabe, você tem muitas coisas aí que te preenchem. Pensa nessas coisas, o que mais tanto você quer, né? E se você chegar a uma resposta para essa pergunta de o que mais você quer, chega com carinho e perceba, poxa, eu queria que tal coisa fosse de determinada forma. Você pode tentar materializar isso, você pode comunicar a outra pessoa, você pode empregar um empenho espiritual. Isso sim vale o seu desgaste espiritual, o seu investimento espiritual. Quando você ama, quando você está sentindo falta de algo, às vezes a distância entre você e o objeto do seu desejo, ela só existe, ela poderia ser sanada, essa distância poderia ser diminuída, encurtada, com um simples pedido. Não é só porque você entende muitas as entrelinhas que as pessoas ao seu redor entendam também, tá? Então, com quem vale a pena, com quem você pode, fala, ai, eu tô me sentindo efervescente, sabe? Pro mundo não, pro mundo você mete a banca ali de não tô entendendo, é business e coisa errada. Mas equilibra isso daí, sabe? Equilibra esse fora dentro, espírito e matéria. é, E navega por essa semana aí com leveza, vai dar tudo certo, tá? Só cuida com excesso de desgaste. Beleza, pessoal? Vamos pedir um conselho final com o meu queridinho Tarot White. Conselho final com o meu Tarot White, por que não? Conselho final para essa semana, energia regente da semana, para todo mundo, todos os signos, uma mensagem que vai nos edificar espiritualmente. 10 de copas. Realização emocional, satisfação emocional, encontrar aquilo que nós temos ao nosso alcance que nos torna feliz. Às vezes, a gente perde um pouquinho a mão com nós mesmos, achando que a gente só vai ser feliz a partir do momento que a gente cumprir determinada receita e obter determinado objetivo do nosso desejo, quando na verdade a nossa realidade pode melhorar muito quando a gente percebe que a gente já tem muita coisa à nossa disposição. Então é uma semana, no geral, que a gente vai ter disponível para o nosso acesso felicidade, tranquilidade, empatia, amor, serenidade,
Boas companhias, por que não? Celebração, a gente tá vindo aí de movimentos tão intensos, de tantas pedidas espirituais. E pra quem fala que eu só prevejo assim que tragédia, eu acho que não, né? Mas é que eu sempre levo as minhas leituras para um viés de que do que pode ser feito. E aqui vem uma mensagem de que, na verdade, não tem. Nem sempre há algo a ser feito, senão observar, aproveitar e contemplar. Tá certo? Semana de contemplações, vamos contemplar o positivo, tá bom? Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Abençoados sejamos todos, na força de todo o sagrado, de toda a espiritualidade. Essa semana eu volto com mais conteúdo para vocês, para compartilhar esses arcanos que nos orientam, nos direcionam a todo momento. Certinho. Beijo. Até a próxima.